espiritual. Pergunta: em obra lida, produzida na Inglaterra, recentemente traduzida no Brasil, através de uma editora conceituada, deparamos com algo insólito, para o qual ainda não conseguimos explicação. Trata-se de um encarnado, desprendido em sonho, visitando o plano espiritual, que participa da ingestão de comidas e bebidas junto a desencarnado que as forjar através forma pensamento. Embora, com algumas restrições, a obra tenha um cunho verossímil de explicação acerca da vida espiritual, causou-nos surpresa constatarmos a menção daquele ato de materialização por forma pensamento. Seria isso possível, para o espírito desencarnado? Todos poderiam fazê-lo? Em qualquer estágio. Que o encarnado, desprendido, possa ter sido induzido a crer, é um fato que aceitamos, ainda que com restrições. Mas, para o desencarnado, qual o benefício deste acontecimento? Se isto puder ser forjado, como ficaríamos com a relação aos drogados do além que vêm obsidiar os encarnados justamente para, através destes, darem pasto às suas viciações anteriores? E os alcoólatras que poderiam dispensar os canecos vivos de que tanto falastes em obras anteriores? Ramatiz, controlando os mais diversificados fenômenos nos planos do infinito, existem leis de vibrações ainda desconhecidas dos terrenos. Como manifestação da inteligência, o pensamento é poder. Nos espaços siderais, o pensamento é tudo. Sabeis que o espírito, eterno, conforme o nível conquistado, pode usar da sua força mental para estar junto a todos quantos se sintonizem na sua mesma faixa vibratória. Analisai bem, quando na Terra vos reunis, para um convívio festivo entre familiares e amigos. Na ocasião, sempre levais em conta a alimentação como uma necessidade para completar aqueles momentos vossos de alegria e satisfação. Considerai, ainda, que nos planos próximos à Terra a vida espiritual se desenvolve em ambiente análogo ao vosso mundo terreno. Assim é que demonstrou aquele espírito, a realidade da vida espiritual, ao materializar uma situação que é um fato natural, pois como deveis saber o mundo espiritual assemelha-se ao mundo material. Podeis melhor entender, bastando que vos imagineis nesse mundo espiritual composto fluidicamente, mas onde tudo está absolutamente de acordo com a situação do espírito desencarnado. Agora deveis entender que, nos planos inferiores, há escolas que estudam e esclarecem o mecanismo psicológico do encarnado, com muito mais amplos conceitos e conhecimentos psíquicos do que aqueles alcançados pelo mais abalizado psicólogo terreno. Subvertidos ao mal, excelentes cientistas se dedicam à demorada auscultação psíquica junto aos encarnados, com o fim de catalogar as suas vulnerabilidades e mais facilmente se apoderarem de seus corpos astrais, tão logo deixem a sepultura. E assim que muitos homens, inconscientes dos seus desregramentos, atendendo a desejos descontrolados, terminam por negociar as suas almas com educadores das regiões inferiores, que os aliciam para aumentar, ainda mais, a multidão de espíritos utilizados nos serviços mais repulsivos, nas mais atrozes tarefas, fortalecendo a rebeldia ordenadamente contrária ao governo sideral do Cristo Jesus. Já de há muito teriam sido suspensos os trabalhos sacrificiais dos espíritos benfeitores, que se dedicam em luta corajosa e permanente para assegurar a evolução espiritual da Terra, se o mal não estivesse tão bem construído nos planos inferiores. Mas, assim como já o fizeram todos os grandes seres que nos precederam na escalada sideral, lhes caberá um momento de maturidade espiritual em que, ao invés de servirem na sustentação do império do mal, empregarão a sua força mental, definitivamente, para a sua libertação espiritual. E que comunicando-nos quanto aos caminhos a seguir, tanto encarnados quanto desencarnados, recebemos pelo fluido universal a força mental bondosa e misericordiosa do excelso Criador, contendo a completa dinâmica das suas leis em germinação para desenvolvimento em nós.
Jesus hipnotizava as multidões com a sua gloriosa força mental sustentada pela luz de seu amoroso coração. Foi conduzido pelo seu boníssimo coração que Allan Kardec, senhor de suas forças mentais desenvolvidas no seu passado milenar, pôde impregnar a codificação espírita de uma força mental vigorosíssima que a vem conduzindo para um contínuo desenvolvimento espiritual libertador. O homem jamais encontrará fenômeno algum maior que a vida de Jesus. E nenhum livro existirá maior que o seu Evangelho contendo mensagens permanentes, esclarecedoras e iluminadas de sabedoria. 39. Os escândalos. Pergunta: dissestes em recente comunicação que de há muito teriam sido suspensos os trabalhos sacrificiais dos espíritos benfeitores, que se dedicam em luta corajosa e permanente para assegurar a evolução espiritual da Terra, se o mal não estivesse tão bem estruturado nos planos inferiores. Isto leva-nos à consideração sobre o mal e as suas consequências, e ficamos diante da verdade, qual esfinge a desafiar o nosso entendimento. É preciso que haja o escândalo, disse-nos Jesus. Mas completou sobre a responsabilidade e consequências da prática do mal. Sabemos que todos fomos formados pelo padrão único da simplicidade e da ignorância. Muitos de nós falimos e aqui estamos resgatando os percalços do passado. Outros, não falindo, ou falindo menos, atingiram mais rapidamente o alvo, como nos disse Kardec em O Livro dos Espíritos. Da falência, do erro, resultou o aprendizado. A duras penas, por longas etapas, sofrendo na própria carne. Outros, os que atingiram mais rapidamente o alvo, como adquiriram o conhecimento. Como se processa o aprendizado, se não se passar pelo cadinho da experimentação, através de suas ações e reações? Ou todos, também, experimentaremos tudo? A aquisição da experiência, sem o cadinho da vivência, pode indicar estrutura diferente ou diferenciada. O que podereis nos esclarecer a respeito? Ramatiz, não atingiu ainda, o homem, o verdadeiro amor que cobre a multidão de pecados. Somente a força do amor, estabelecida no todo do infinito do universo, pode eliminar quaisquer efeitos exigidos pela lei de Talião. Sempre com um fim moral e para facilitar a compreensão de uma lição espiritual, todos os símbolos e expressões do Evangelho possuem uma significação divina. A Terra é a escola de educação espiritual primária, ainda. Nesse mundo, onde quase todos vos encontrais pelo escândalo que haveis cometido no passado, é da justiça de Deus que aquele mesmo escândalo que haveis cometido, seja elemento de expiação e prova. Criados todos simples e ignorantes, mas dotados das capacidades necessárias para avançar rumo à perfeição, alguns há possuidores de virtude ou força de vontade que os tornaria capazes de chegar à hierarquia da angelitude, enquanto outros permanecem mais tempo na ignorância da sua realidade espiritual eterna, devido ao seu desarranjado livre-arbítrio que os condiciona na prática do mal. Mas Deus, com os seus atributos de presciência e de consciência, vê e identifica o futuroso na realidade presente. Ele sabe, de antemão, qual caminho ou diretriz moral irá seguir, cada filho seu nas suas vidas planetárias. Sabe que, por um reflexo do seu livre-arbítrio, alguns mais, outros menos, mas todos cometerão desatinos de toda espécie até que a cada um lhe chegue o conhecimento de que é um espírito imortal e passe a sentir em seu íntimo toda a grandeza sublime desse atributo. E ainda mais, sabe que o fator eternidade o vencerá, desestruturando nas suas resistências e na sua rebeldia contra o bem. Assim, aos poucos, e lentamente, o homem vai renunciando a todos os prazeres e interesses passageiros da própria efemeridade do mundo em que vive. Passa para um estágio recuperativo, que se processa ao longo de várias reencarnações, até que lhe chegue, também, o dia em que uma nova aurora iluminará a sua consciência. É quando, no dizer de Paulo de Tarso, o homem velho se liberta do instinto animal e cede lugar ao homem novo,
da realidade espiritual. 40. Ainda as diferenciações estruturais. Pergunta: poderíeis nos esclarecer melhor sobre a razão das diferenciações estruturais por que passa a criatura humana, na sua escalada evolutiva? Ramatiz: já vos dissemos que somente na compreensão da vida mortal, através das verdades divinas podeis encontrar elemento valioso para o entendimento, na sua completa extensão, do problema da vida na carne com sintomas e doenças refletidos do vosso íntimo perispiritual, como engrenagem divina para o vosso aprimoramento. A lei do karma, com o seu inteligente mecanismo que beneficia o espírito, a justa causa de um delito a um efeito correlativo, na intensidade que lhe corresponde, sempre em ação educativa e não punitiva. Para vossa melhor compreensão, suponde um espírito encarnado num corpo paralítico, ou com deformações, que o junge a uma cadeira de rodas ou a um leito de sofrimento, devido ao efeito delímico que tolhe a sua liberdade de movimentos, não lhe permitindo participar, de maneira que o satisfaça, do movimento da vida material transitória. Esta condição, para ele, é um malefício. Entretanto, a ação da lei que assim o restringe, não visa fazê-lo expiar dolorosamente os seus desatinos do pretérito, impedindo de participar das movimentações comuns da vida física, afasta-o das paixões perigosas e das ilusões enganosas do caminho efêmero da matéria. Assim, pode o paralítico aperfeiçoar os bens do espírito, levando uma existência mais introspectiva, em seu contínuo esforço reflexivo, apura também o seu psiquismo, melhorando a direção da sua caminhada. Quando, muitas vezes, a lei do karma represa a liberdade do espírito, paralisando no ergástulo da carne que o retifica, não visa qualquer ação punitiva, mas somente a corrigir o desvio perigoso e nefasto do seu psíquico e a trazer de volta a alma para o seu curso evolutivo. 41. Restrição do corpo espiritual. Pergunta: André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19, falando sobre alma e reencarnação, diz-nos do trabalho dos institutos de escultura anatômica, onde corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados, antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre. Isto obviamente se refere às reestruturações diferenciadas a que aludimos anteriormente, onde o reencarnante recebe um corpo físico inteiramente novo, em ouvido temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer. É o que nos falastes na comunicação anterior. Poderíeis nos falar mais sobre as causas e sobre estes efeitos? Ramatiz: os vossos destinos, como também os vossos erros e necessidades, muito se assemelham. É de senso comum, na dinâmica das leis, que quem fechar um caminho, vai encontrá-lo fechado quando dele necessitar. Porque as leis regulam o molde do perispírito, muitos de vós, chamados pela lei kármica, haveis recebido uma interferência da técnica sideral no momento da fecundação dos vossos corpos materiais. Nesta intervenção renascem os suicidas do passado, trazendo marcas como efeito do gênero de morte com que se destruíram. Retorna surdo-mudo aquele que escolheu aniquilar-se com um projétil no crânio. Quem se apunhalou terá uma existência difícil e insegura, porque o amargará dolorosa lesão cardíaca. Quem ingere corrosivos ácidos lisa a parte que lhe corresponde no etérico do seu corpo perispiritual, modelando na matéria, em sua encarnação seguinte, tanto a laringe, quanto o esôfago ou estômago, seriamente danificados. Na sua generalidade, as criaturas que se enforcam modelam, para a próxima existência na Terra, a figura do corcunda. Outros mais, aí aportam em corpos esfarrapados movimentando seus arrastões, com extrema dificuldade, porque, por vontade própria, despedaçaram-se em quedas ou sob as rodas de veículos. Regidos pela lei da saúde, o abuso e o excesso,
tanto nas bebidas quanto no sexo, projetados na mente, refletirão efeitos morais somente reversíveis após encarnações com deficiência cerebral, em níveis mais graves, menos graves, ou leves. Mas, incondicionalmente, as deficiências se manifestam na matéria e não no espírito. A caminho da evolução, a pessoa humana pratica o mal, no cometimento de desatinos incontáveis, até que desperte para sua verdadeira condição de espírito eterno. Ao alcançar o conhecimento e a compreensão de que é um ser imortal, passa a sentir em seu âmago toda a extensão dessa sublime qualidade. Entendendo, afinal, que a Terra é tão somente uma abençoada escola de aprendizado espiritual, desarma-se de todas as resistências para o bem e, lentamente, passa a renunciar a prazeres e interesses efêmeros do mundo material em que vive. Em obras póstumas, carinhosamente assim se expressa Allan Kardec, emérito mestre que vos ofereceu a magistral codificação espírita. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade, já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com excessos. Será rico, porque rico é sempre aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá paz de espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão elas, que, antes, lhe inspirarão piedade e não cólera. Evitando tudo o que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando, ao invés, fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com o seu contato. Garante a sua felicidade na vida futura, porque quanto mais ele se depurar, tanto mais se elevará na hierarquia dos seres inteligentes e cedo abandonará esta terra de provações, por mundos superiores. Porquanto o mal que haja reparado nesta vida não terá que o reparar em outras existências, porquanto, na erraticidade, só encontrará seres amigos e simpáticos e não será atormentado pela visão incessante dos que contra ele tinham motivos de queixa. Vivam juntos alguns homens, animados desses sentimentos, e serão felizes quanto comporta a nossa terra. Ganhem assim, passo a passo, esses sentimentos todo um povo, toda uma raça, toda a humanidade e o nosso globo tomará lugar dentre os mundos ditosos. 42. A sede de honrarias e do supérfluo. Pergunta: citastes, na última comunicação, trecho de Kardec, de Obras Póstumas, em que o mestre Lyonês comenta sobre o homem que se esforça por se melhorar, assegura para si a felicidade, já nesta vida. Dissestes que entendendo, afinal, que a Terra é tão somente escola de aprendizado espiritual, passa a renunciar a prazeres e interesses efêmeros do mundo material em que vive. Concordamos inteiramente com ambas as colocações, mas vos fazemos uma indagação que pode assaltar muitas criaturas nesta situação. Alguém é, por força do cargo que deve exercer, responsável pela direção de algo e de alguém. Cumpre a sua parte quanto à realização do que lhe caiba a fazer como executante de tarefa que lhe seja pertinente. No entanto, quando tenta fazer com que os companheiros de tarefa cumpram com o que tem a fazer, não o consegue, em razão de displicência destes. Dissestes, outros sim, em comunicação já passada, que não deveis vos intimidar diante dos obstáculos do caminho nem atormenteis a ninguém, por quaisquer insistências. Como aceitamos, com tranquilidade, a condição de cada elemento dispor de seu livre-arbítrio como lhe aprouver, indagamos. Seria lícito este elemento, admitindo não devo atormentar-me. Insistindo na exigência de que cada um cumprisse as suas tarefas,
tomarás o encargo de responder por algumas destas, renunciando à posição de cobrador. Para ser honesto consigo, não deveria, também, continuar no cargo, pois isto implicaria em não abdicar do direito de cobrar. Continuaria dando a sua colaboração, confiando na suprema sabedoria e desempenhando a tarefa que ela distribuiu? Os cargos são transitórios, as tarefas não. O que nos dizeis a respeito? Ramatiz, o trabalho é nossa herança comum, na jornada evolutiva. Disse o Senhor, se alguém quiser alcançar comigo a luz da ressurreição, nega a si mesmo, tome a cruz dos próprios deveres de cada dia, e siga os meus passos. Sabemos que o mundo segue sob o controle das leis divinas. E não podemos ignorar que toda e qualquer perturbação é sempre um fenômeno temporário, para reajuste da própria situação onde se instale o desequilíbrio. Assim, se a crise sobrevém na obra que vos consagrais, pedi a Deus não somente que abençoe o seu desenvolvimento, mas pedi também a força necessária para que saibais compreender e servir, suportando e aguardando. O homem dos vossos dias é compelido a mostrar-se tal qual é, classificando-se, de imediato, pelo próprio comportamento, tanto na instituição coletiva, quanto no grupo social, na equipe de trabalho ou no recesso doméstico. Mas, eis que o tempo é o grande ceifador. Deveis aguardar por ele, cumprindo o dever que vos compete. Indubitavelmente não será razoável adotar irresponsabilidade para com o desequilíbrio ou a displicência de outros colaboradores, a pretexto de se estabelecer a concórdia. Mas compadecei-vos, conservando a simpatia por eles, pacientemente orando e abençoando-lhes a existência. Em verdade, ter paciência é perseverar na construção do bem, apesar das arremetidas do mal, continuando corajosamente a colaborar com ela, unidos a ela, quando nos seja mais fácil renunciar. Lembremo-nos sempre de que, silenciosamente, atua o Senhor na essência de todas as almas, renovando e aprimorando, até que possamos nos reunir, quer seja no presente, mais tarde ou, ainda, num longínquo futuro, como verdadeiros irmãos, filhos de Deus e, mútua e perfeitamente integrados venhamos, finalmente, a trabalhar na edificação do reino do amor. Tarefeiros e alunos na escola da experiência, cada um de vós sois investidos da autoridade que vos dignifica na função que vos foi atribuída, se a ela vos dedicais com lealdade. No entanto, não podeis olvidar sempre que a obra venha a ser analisada no seu todo. Cada um de vós vos constituís, apenas e tão somente, em uma peça desta obra. 43. O último terço do século. Pergunta: na obra Mensagens do Astral, de vossa autoria, em seu capítulo 13, há uma pergunta do médium Hercílio Mais, sobre a existência de minerais preciosos, nos polos da Terra. Arrematastes a informação com esta afirmação, tétrica para nós, e bastante ambígua, face às contingências atuais. Se assim não fosse, a humanidade do terceiro milênio encontraria na Terra apenas um solo árido e perturbado pela saturação radioativa, decorrente das energias atômicas a serem empregadas no conflito bélico do último terço do século, entre os dois continentes mais poderosos. Destaque nosso. Sobre ser tétrica informação, não comentaremos. Mas, à vista da atual situação mundial, onde uma das duas maiores potências bélicas do mundo está se esboroando, não passando, ao nosso ver, a constituir este período de que falastes na época, perguntamos: como fica a vossa afirmação? O perigo subsiste. Vai haver mesmo esse conflito atômico? Ramatiz, não somos nós, mas a milenária profecia que está vos a alertar para os acontecimentos trágicos do juízo final que está a vos clamar imediata modificação de conduta e um rumo correto, o mais possível, para o vosso espírito. A lei dos mundos é a lei do progresso. Vivenciais o instante da aferição de todos os valores terrestres,
pois que estão a ressurgir as energias criadoras de um mundo novo. Repetimos que, atendendo ordens do mais alto, situamos as nossas mensagens sempre no interior das criaturas. Assim nos referimos, no choque daquele alerta, visando sensibilizar para a vida do Espírito Eterno, uma contingente de almas já preparadas para uma transformação profunda de conduta. Mas, o importante para vós, não é que venhais a conhecer todo o mecanismo dos acontecimentos do fim dos tempos, e sim que alcanceis a compreensão de determinados princípios e certo entendimento espiritual. Em busca de uma vida melhor, a alma humana emerge de todas as catástrofes. Lembrai-vos sempre de que o Cristo vos espera, há muitos milênios para ingresso no seu reino de glória. Diante da lógica da lei kármica, são transitórios e justos todos os barbarismos cometidos pelos terrícolas. No amanhã, em futuro ditoso, os inimigos de hoje se unirão em afetuoso, terno e sincero abraço, no seu voo definitivo aos planos celestiais. 44. Barbarismos transitórios e justos. Pergunta: aceitamos nossa impossibilidade de vir a conhecer o mecanismo dos acontecimentos do fim de tempos, embora houvesseis levantado uma ponta do véu, na comunicação que motivou a nossa pergunta anterior. Em razão da resposta dada, para muitos que ainda não dominam os conhecimentos que o Espiritismo tem trazido à lume, há de causar bastante espécie a vossa afirmação de que diante da lógica da lei kármica, são transitórios e justos todos os barbarismos cometidos pelos terrícolas. Poderíeis avançar um pouco sobre a afirmativa, a fim de deixar bem clara a justeza dos barbarismos. Ramatiz, ignorais, ainda, o terrível poder disciplinado dos grandes gênios das sombras, atuando ocultamente em todos os vossos atos descomedidos. Intelectos requintados e corações endurecidos, propositadamente retardam a sua evolução, agindo sorrateiramente, esperançosos de anularem o orbe terráqueo da influência sublime de Jesus, o seu verdadeiro governador espiritual. No entanto, numa demonstração de que não existe injustiça, conforta-nos a certeza de que igualmente diante da lógica da lei kármica, um dia, em momento supremo, todas as vítimas se libertarão dos seus algozes e também das suas próprias imperfeições, reajuste necessário das suas culpas com a própria consciência, conquistando novas oportunidades de evolução e alegria venturosa para o seu espírito. Na verdade, a Terra, abençoado o caminho percorrido também pelos grandes seres que nos precederam na escalonada sideral, é o campo de experiências para o homem na sua forma transitória de encarnado, em busca da sua maturidade espiritual. 45. Os intelectos requintados. Pergunta: possuindo os grandes gênios das sombras, intelectos requintados, por certo teriam a capacidade de conhecer as verdades, não é assim? Um intelecto requintado pressuporia o poder de raciocínio. Então, como se avaliar o conhecimento da verdade, com a libertação da criatura, conforme nos disse Jesus? O conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como funcionaria nestes casos? Ramatiz: criaturas providas de inteligência aguçada e cultura requintada, mas ainda retardadas na sua evolução, pois que a compreensão não desponta apenas com o raciocínio, e sim da união raciocínio-sentimento. Sabeis que o espírito inicia a sua vivência, criado no seio da divindade, a princípio, e invariavelmente, egoísta, mesquinho e perverso, para depois evoluir para o amor absoluto. Mas o Senhor da vida ninguém abandona, assim como não vos abandonou também, no tempo longo do vosso estágio na incompreensão e rebeldia. E Jesus nos adverte que nenhuma ovelha se perderá do aprisco do Senhor. Originam-se as trevas, essencialmente, no íntimo do espírito subvertido aos postulados divinos. E para que se rompam os grilhões da animalidade inferior, dando surgimento à luz que leva à ascensão angélica,
Há um longo intervalo de acomodação e ajuste nos ciclos reencarnatórios, de dores e sofrimentos, até que lhe chegue o entendimento da moral elevada e passe, então, a amar incondicionalmente. Claridade que transforma a vida. O conhecimento com Cristo Jesus permite entender toda a mensagem viva e inerente a cada ser, e o que representa tudo quanto existe no caminho infinito. É assim que, lentamente, no caminhar dos milênios, todos, como seus verdadeiros discípulos, cumprem o adágio divino que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 46. Espíritos mesquinhos e perversos. Pergunta: dissestes que o espírito inicia a sua vivência, criado no seio da divindade, a princípio invariavelmente, egocêntrico e egoísta, mesquinho e perverso para depois evoluir para o amor absoluto. Este invariavelmente desperta em nós uma grande dúvida, quando lemos em O Livro dos Espíritos, em resposta à pergunta 115, a afirmação de que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimentos. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente os conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbações, ele a encontrará nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino, enquanto outros, etc. Esta concepção de que invariavelmente os espíritos se iniciam sendo egoístas, mesquinhos e perversos, autorizam-nos a ver um Jesus iniciando nessa mesma base. Estamos certos. Ramatiz, a evolução, deveis saber, é o resultado natural da força que vibra na essência da própria centelha espiritual de origem divina, que se manifesta simples e ignorante em todas as latitudes do cosmo. Jesus também foi um espírito primário. Fez o seu curso espiritual há muito tempo, em orbes já desintegrados no cosmo, tendo forjado a sua consciência de amor e sabedoria cósmica sob a mesma lei educativa do bem e do mal, que direciona igualmente o seu primitivo embrutecido para sua libertação espiritual. Não foi o Divino Mestre uma exceção à regra, pois que libertou-se completamente das paixões e vícios da carne, alcançando sua elevada graduação angélica e tornando-se um ente sublime, em regime de aperfeiçoamento idêntico a todos os demais seres humanos. Se assim não fosse, ao privilegiar alguns de seus filhos e desprezar outros, Deus estaria desmentindo as suas qualidades divinas de justiça e bondade infinitas. Nota: mensagem de Ramatiz. Recomendamos a obra O Sublime Peregrino, transmitida de há muito, através do dedicado médium Hercílio Mais que, já desencarnado, trabalha agora neste outro plano, obra onde foi possível levar aos leitores uma ideia mais consistente acerca da grandeza do Mestre Jesus e da excepcional missão que cumpriu na Terra. 47. A longevidade. Pergunta: falastes que Jesus fez seu curso espiritual há muito tempo, em orbes já desintegrados no cosmo, etc. Isto nos traz à lembrança a questão da longevidade. Longevidade dos mundos. Longevidade das criaturas, dos sistemas, das filosofias, em contraposição à ideia de uma perenidade. Embora abordado o assunto em obras esparsas, poderias nos propiciar uma luz maior sobre o assunto. Ramatiz: o tempo não existe para o Criador porque tudo lhe é presente. A vida pulula radiante em toda parte. Os mundos são a continuidade dos outros mundos porque continuamente está a desdobrar-se o grande plano de Deus, no incessante trabalho de formar consciências individuais, no âmago da consciência cósmica, criando os mundos físicos para servirem de educandar as almas que iniciam seu aprendizado espiritual, criaturas espirituais que têm o progresso como uma condição normal e como sublime meta o alcance da relativa perfeição. Anteriormente à existência da Terra, mundos sem conta haviam sucedido a outros mundos.
E quando a Terra superou o seu processo de início, o espaço cósmico estava repleto de criaturas espirituais em todos os níveis de adiantamento, desde os seres espirituais que chegavam para a vida, até aqueles que na eternidade do tempo conquistaram posição entre os anjos, ditos espíritos puros. Não deveis contar o tempo na bússola que segue demarcando as obras transitórias. Mas antes valorizeis o tempo como sagrada oportunidade para a construção definitiva do vosso espírito, perante o infinito. Possuís, todos vós, o livre-arbítrio para vos demorardes mais, ou reduzirdes os ciclos tristes, nas reencarnações retificadoras nos mundos físicos. É diante da vossa evolução que se irão reduzindo as algemas dos mundos materiais e o vosso livre-arbítrio dilatar-se-á na medida em que crescerdes em consciência angélica e em sabedoria espiritual. Encontrai-vos no seio de um sistema benéfico, cujo único fim é o alcance da completa aventura espiritual. Ainda que rodeados das ambições corruptoras que vos perseguem ao longo da estrada, representando os vossos dias um esforço heróico contra o mal deprimente e vergonhoso, segui serenos e ditosos, na paz de vossas consciências, todos vós que, desafiando todas as dificuldades, barreiras e percalços, levais a bandeira da fé, entregando-vos a distribuir os bens inesgotáveis da vossa piedade e do vosso amor. 48. Os acréscimos de vida. Pergunta. Dissestes em comunicação anterior que, possuís, todos vós, o livre-arbítrio para vos demorardes mais, ou reduzirdes os ciclos tristes, nas reencarnações retificadoras nos mundos físicos. Entendemos isso como os retornos ao vaso físico, nos ciclos reencarnatórios, para a nossa evolução. No entanto, ouvimos, muitas vezes, que são concedidos acréscimos de vida a determinadas criaturas, em algumas ocasiões. Como pode ocorrer, se ocorrer, isso? Por que razão deveria? Ramatiz, realmente, em vosso benefício, há ajuda constante dos planos mais altos, pois tudo no universo é educação e colaboração. Grandiosa, imensa, é a misericórdia divina, que muitas e incontáveis são as vezes em que os vossos mentores espirituais, anjos de guarda, comparecem aos planos mais elevados para pedir que seja suavizado, prorrogado o vosso tempo na terra, que vos seja proporcionada, enfim, alguma ajuda, para vencerdes as dificuldades do caminho. É quando, então, surgem os pedidos para intercessões com avais, fianças, endossos, visando não perder a oportunidade de promoção espiritual. Magnânimo sempre, o alto estuda e examina cada pedido, cada solicitação. E podemos vos afiançar que muito grande é o número de casos em que são prorrogadas permanências na Terra, com o fim único de facilitar a vossa evolução espiritual. Assim se movimenta a lei, de modo inspirativo, deixando de atuar de modo compulsório e imperativo, nas almas sadias e sensatas que procuram ajustar-se à harmonia do movimento de correção no curso definitivo para a evolução. 49. A transcomunicação. Pergunta. De uns tempos esta parte tem se desenvolvido em nosso planeta uma série de experimentações com a chamada transcomunicação. Através dessas experiências, utilizando-se dos mais variados meios, têm sido ouvidas vozes de espíritos, que são gravadas em vários aparelhos, bem como são vistas imagens deles através, até mesmo, de aparelhos de televisão defeituosos. Poderias nos comentar estes acontecimentos, que já prevíeis em comunicações anteriores, através do médium Hercílio Mais? Ramatiz. Sabeis que tudo no cosmo é educação e cooperação. Não há ocorrência imprevista nos eventos siderais. Originadas da mesma fonte criadora, as humanidades planetárias compõem-se de espíritos dotados das mesmas tendências de crescimento e evolução. E incessante é o trabalho devotado dos planos mais elevados, para que as esferas inferiores também alcancem o seu aperfeiçoamento e sublimação.
Lembrai-vos de que vivenciais o limiar da vossa maturidade espiritual. Disciplinadas pela lei única que governa o grande plano sideral, poderosas correntes de forças e vibrações ocultas, para as quais já despertam os vossos cientistas comuns, fazem surgir os fenômenos que se tornam perceptíveis à instrumentação científica. Sob a proteção do alto, no alvorecer do último século, manifestou-se o fenômeno concebido por vós de transcomunicação, constituindo-se um intercâmbio entre os dois planos com mensagens captadas, inicialmente, em fita magnética, segue desenvolvendo-se grandemente nos últimos anos. No trabalho e no esforço de dedicadas criaturas, o fenômeno transcomunicação já vos proporciona importantes e valiosas informações sobre a realidade do Espírito Eterno, com registros de manifestações em contextos de outros planos de vida na tela dos vossos aparelhos televisivos, está a desafiar todas as formas atuais e limitadas do vosso mundo acerca da natureza e da realidade espiritual. A transcomunicação vem fortalecer e aumentar o número dos fenômenos que comprovam a revelação espírita. E é assim que a reencarnação se confirmará. 50. Ainda a transcomunicação. Pergunta: de que forma a transcomunicação poderá militar para um entendimento maior sobre o processo reencarnatório? Ao nosso ver, a gravação de vozes e a visualização de seres considerados mortos não são o bastante para o entendimento primordial da reencarnação, elemento basilar da doutrina espírita. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz, fenômeno da comunicação instrumental entre os dois planos. A transcomunicação não é acontecimento que leve o homem a evangelizar-se apressadamente. O homem, criado por Deus para ser feliz por toda a eternidade, deve ser o autor de sua própria conscientização. E somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na Terra. Nunca houve um movimento de tão grande dimensão das ideias espiritualistas, com instintiva rejeição às ideias materialistas, quanto o que vivenciais neste limiar do terceiro milênio. É neste momento propício que a transcomunicação instrumental extinguirá a barreira do ceticismo materialista ainda existente, rebelde a todas as evidências dos fenômenos espíritas, porque não consegue entender o sensato processo da reencarnação. Em sua bondade, sabedoria, justiça e amor, Deus sempre concede oportunidade para aqueles que desejam apressar o passo na sua ascensão, como também facilita ambientes adequados para os que escolhem demorar-se na escalonada. No entanto, o homem é quem decide, e não Deus, se retarda ou acelera esta caminhada de evolução espiritual. O progresso previsto para o planeta Terra no próximo milênio estabelece uma população espiritual superior, em sintonia com a sua nova situação. Escasseia-se o prazo. Mas deveis guardar esperança da afirmação de Jesus de que o reino de Deus está no homem. A insignificante gotícula espiritual humana é projeto definitivo de um oceano de luz e sabedoria sideral. 51. A evangelização. Pergunta: rejubilamo-nos sempre com as conquistas obtidas pelos homens na busca das provas materiais que podem ajudá-los a melhor compreender as coisas do espírito, como é o caso em tela das transcomunicações. No entanto, vivendo o momento presente, onde as provas de caráter, probidade e sentimento do dever estão sendo deixadas de lado pelas criaturas do que mais têm o dever de exemplificar, ficamos algo inquietos quanto ao nosso destino frente às transformações necessárias que hão de se produzir em todo o mundo, especialmente no Brasil. Não desconhecemos vossos alertas a respeito, em obras anteriores. Assusta-nos ver, entretanto, mesmo dentre os nossos companheiros espíritas, uma enorme preocupação pela fenomenologia, em detrimento da parte essencial, ao nosso ver, que é a evangélica. Precisamos preparar para os adventos do terceiro milênio as criaturas que terão a responsabilidade de educar os futuros próceres terráqueos, ainda ao nosso ver. Poderíeis, abordando o assunto,
nos fornecer algum aconselhamento maior a respeito? Ramatiz, a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, mas o livre-arbítrio é a lei sublime de liberdade das consciências. A nova geração que chega é constituída de espíritos que hajam crescido e se encontram com a predisposição para absorver novas ideias progressistas, com capacidade para acompanhar, fortalecer e solidificar o movimento de regeneração. A transcomunicação é mais um dos métodos de última hora empregados pela direção sideral, apropriado para os tempos que vivenciais. A nova humanidade terá que reconhecer, com toda a brevidade, a lei da reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Composta de escolhidos, com seu karma favorável permitindo-lhes viver num mundo melhor, a humanidade do próximo milênio terá o Evangelho do Cristo como código a lhes proteger, garantindo os valores morais e sociais. Até meados do próximo milênio o ambiente terreno deverá estar totalmente saneado, e o conceito de felicidade das suas criaturas será um ideal mais compatível com as conquistas duradouras do espírito. Com o fenômeno da transcomunicação instrumental a vossa ciência oficial já investiga e comprova, no frio rigor dos seus laboratórios, a imortalidade do espírito. Extingue-se a desconfiança. Assim, a lei suprema sabiamente vai garantindo os alicerces definitivos para a organização da harmonia planetária e ascensão humana. 52. Atendimento ao labor da faculdade mediúnica. Pergunta: dissestes, em comunicação já feita, que sabeis que os mentores siderais não exigem que atendais somente ao labor indiscriminado da vossa faculdade, sacrificando-vos na economia ou na educação da família, nem tampouco que descuideis da colaboração aos familiares. Poderíamos incluir, dentre as situações expostas, o lazer? De que forma seria ele observado por estes mentores? Ramatiz, lembremos-nos de Jesus, o divino modelo, que não condenou o modo de vida material e nem mesmo advertiu o homem para consagrar-se exclusivamente pelo mundo educativo intransitório da matéria. Allan Kardec, mestre emérito, sempre conduzido pelo seu critério e bom senso, fez constar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, a instrução de um mentor sideral, que aqui reproduzimos. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, sacrificai-vos às necessidades, e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos, não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, pedindo-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai o vosso pensamento à fonte suprema, nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo,
encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo que pensar em si. Sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se velhe a face dos que vos amam e vos dirigem. Um espírito protetor. Bordeaux, 1863. Em verdade, o homem na Terra é quase um cego relativamente às coisas definitivas e imponderáveis da vida superior. No entanto, pode alcançar a sua libertação na matéria, vivendo de conformidade com as leis que expressou claramente Jesus quando da sua passagem terrena. 53. O dá de graça. Pergunta: em razão da situação financeira atual, mesmo em instituições bem administradas, ocorrem desequilíbrios no tocante à sua manutenção. Valem-se essas instituições de muitos meios para enfrentar essas situações, notadamente concitando seus trabalhadores e alunos a contribuírem com algumas importâncias. No entanto, por vezes os seus trabalhos de assistência podem ficar prejudicados pela falta de recursos. Em algumas religiões é costume aceitarem-se contribuições dos assistidos, muitas vezes expressamente pedidas, sendo que na casa espírita isso não é feito para não se dar a impressão de pagamento pela assistência dada, dentro do critério de se dar de graça o que de graça se recebeu. Como se conciliar despesas, sem recursos, com atividades sem remuneração? É óbvio que não devemos esperar retribuição material pelo que se faça. Seria condenável aceitarem-se contribuições voluntárias de seus assistidos, para a manutenção da casa. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz, deveis saber que, idealizado no alto e, depois, materializado no vosso mundo, um reduto de salvacionistas que se movimenta com apoio no Evangelho do Cristo recebe sempre controle do alto. Indubitavelmente que para uma iniciativa de elevação na Terra, impossível se torna atender somente à divulgação e desenvolvimento da espiritualidade, requerendo, também, uma base estrutural funcionando concretamente. Mas, espíritas, já vos dissemos, encontrai-vos hoje nas fileiras de uma doutrina que exerce, por todos os meios, benéfica influência. Não há dificuldade intransponível. Confiai-vos à divina providência, mas fazei-o por merecer, trabalhando com a consciência e sem temor, para melhorar a vossa existência dos vossos semelhantes, procurando sempre esclarecer a inteligência e desenvolver a razão. E conclamai, sim, a todos quantos já puderam receber o amparo do Espiritismo para que, por sua vez, ajudem a manter a obra espírita no seu trabalho de prosseguir auxiliando. 54. Um novo conceito de vida. Pergunta: nosso amado mestre Kardec, ao tempo da codificação espírita, teve cuidado de declarar que o Espiritismo não era mais uma religião surgida, mas sim a exemplificação do cristianismo necessária para a reformulação interior da criatura humana. Isso ficou bem claro, quando foram condenados dogmas, paramentos, hierarquias, etc., na doutrina nascente. O pagamento pelos serviços prestados não era exigido e nem mesmo os dízimos contributórios tiveram, e nem devem ter, lugar dentre os profitentes da doutrina, embora sempre se necessitasse de recursos para manter as instituições funcionando. Para os adeptos e simpatizantes da doutrina, oriundos dos mais diferentes meios, industriais,
comerciantes, proletários, patrões, domésticos, etc., ficou bem patente que um novo conceito de vida havia chegado para ficar. Poderíeis, face à situação atual, onde se desmoronam doutrinas totalitárias, fiscalizam-se governantes, estimulam-se procedimentos retos, abordar o comportamento dos espíritas e a ação por eles devida na salvaguarda da doutrina. Ramatiz, chegastes aos tempos finais. Mas, verdadeiros espíritas, deveis vos manter absolutamente integrados e convictos dos postulados doutrinários de ciência indestrutível. Iluminação de consciências, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec em linguagem acessível a todas as criaturas da humanidade, foi supervisionado e desenvolvido das esferas superiores por elevados mentores siderais. Simplificando os ensinamentos complexos do Oriente, descerrou as portas dos templos secretos expondo, sem as sutilezas iniciáticas, de modo conciso e fácil, a reencarnação e a lei do karma. Dirige-se à consciência do homem para esclarecê-lo de sua gloriosa vida mortal e convidá-lo a cultivar os costumes que lhe permitirão ingresso nas humanidades angélicas. Em mensagem universalista, otimista e ilimitada, de origem divina, dirigida a todos os homens religiosos, mas sem pretender a associação de seitas que possam diminuir e confundir a sua elevada substância doutrinária. Apelo de esperanças e alegrias futuras, ensina a evolução da criatura pelo seu próprio esforço e sacrifício, sem privilégios ou graças extemporâneas. É roteiro seguro que ilumina até mesmo as criaturas desprovidas de inteligência e cultura, libertando-as dos dogmas e dos preconceitos religiosos indisciplinados e supersticiosos. Não faz exigência aos seus seguidores para que se afastem do mundo profano. Eis que Deus está presente em todos os caminhos da vida, escolas benditas da educação e do reajustamento entre todas as criaturas. O Espiritismo deve conquistar os corações dos homens, sem jamais impor condições partidaristas ou instituir as leis próprias do facciosismo mundano, influindo para que as instituições humanas se harmonizem na moralização de seus próprios setores. Levando conforto e motivação para a prática do bem em todas as instituições do mundo, não deve nunca isolar-se. Desenvolver o amor, a tolerância, a fraternidade, a honestidade, a renúncia e o altruísmo entre os homens, honrando o amor universal do Cristo através do seu sublime Evangelho, eis a sua principal função. Doutrina cimentada nos princípios sadios do espiritualismo oriental milenário, o Espiritismo ainda sobreviverá por muitos milênios. 55. A regressão de memória. Pergunta: assunto do momento. A par das transcomunicações, temos observado uma tendência da criatura moderna, voltada à aceitação da vida espiritual e da reencarnação, para o aspecto da regressão de memória, como forma não só de explicação, mas de metodologia para a cura de processos kármicos. Experiências realizadas por companheiros nossos, através da aplicação do processo em pauta, têm sido coroadas de êxito, até mesmo quando o sujeito possa ser o desencarnado, como tem sido alguns casos explorados por Hermínio C. Miranda, de nosso conhecimento através de obras classificadas como histórias que os espíritos contaram. Espíritos endurecidos, cobradores empedernidos, têm se curvado à evidência de que sofreram apenas o retorno de malhas que praticaram. Encarnados revoltados com pagamentos que julgam indevidos, quando cientes de que há pagamentos, porque houve débitos, aceitam a cobrança e passam a ser mais dóceis no acerto de contas. No entanto, face a uma mensagem, de Emmanuel, recebida por Chico Xavier, no dia 30 de julho de 1991, tem se avolumado crítica ao processo de regressão. Em um certo trecho da mensagem, diz ele: se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o presente e preparar em nosso benefício o futuro melhor, por que provocar a regressão da memória do que fomos ou fizemos,
simplesmente por questões de curiosidade vazia, ou buscar aquele, que foram nossos companheiros, a fim de regressar aos desequilíbrios que hoje resgatamos. Minha tendência, ao ler a mensagem, foi a de grifar a palavra simplesmente e, à vista disso, enquadrar o processo no